Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse amigurumi super fofo, em especial Dia dos Namorados. Nesse projeto estou utilizando o fio Cisne Amigo Love da Linhas Corrente. O seu tex é 600, a agulha recomendada para crochê é a 3,5 milímetros e ele é um fio 100% algodão mercerizado. É um fio ideal para amigurumi e contém em cada novelo 170 metros. As cores que eu estou utilizando é a vermelha 047, branca e a bege 361. Estou utilizando também alfinete, agulha de tapeçaria, enchimento, agulha de crochê número 2, tesoura, marcador, olho com trava de segurança número 10, um pouquinho de Camila 1000 para fazer os bordados e cola de silicone. Inicio meu trabalho pela cabeça fazendo um anel mágico. Após fazer o anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, tá certo? Essa correntinha não conta como um ponto e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Após fazer os 6, eu já posso fechar meu anel mágico. Coloco esse fio para baixo e agora eu já vou iniciar minha segunda carreira. Então, para isso, eu vou fazer no primeiro ponto baixo um aumento, certo? Esse é o nosso primeiro aumento da nossa carreira 2. E como vamos trabalhar carreiras circulares, é legal que você marque o início da sua carreira. Então, antes do aumento, você coloca o marcador. Então, a carreira 2, eu vou fazer no total de 6 aumentos. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento, totalizando 12 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e agora eu faço um ponto baixo para iniciar a próxima, certo? Faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora eu vou trabalhar a carreira 3. Vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Para cada pontinho de base, você faz um ponto baixo e no próximo um aumento. Nessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei a minha carreira, ela vai ficar dessa forma. E agora, eu já posso arrematar esse fiozinho que ficou aqui do anel mágico. Então, eu puxo bem para deixar bem preso e com a agulha mesmo, eu vou pegar uma alcinha de um ponto baixo, puxo na agulha, formo uma laçadinha, puxo novamente e aperto, tá? Esse aqui vai ficar um nozinho e você já pode cortar o fio. Você vai fazer esse processo em todas as partes. Após fazer esse acabamento, volto para fazer nossa próxima carreira. Então, a nossa carreira 4, eu vou trabalhar o seguinte. Faço um ponto baixo para iniciar a nossa carreira, coloco o marcador e agora eu vou fazer mais um pontinho baixo. E agora eu vou fazer um aumento. Então, na carreira 4, eu vou trabalhar 2 pontos baixos sozinho e um aumento por toda a volta. Nessa carreira, eu vou ficar no total de 24 pontos baixos, tá bom? Então, é só você repetir esse processo por toda a volta. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar nossa carreira, coloco o marcador novamente e agora, na carreira 5, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda volta, tá bom? Então, tem 3, no próximo, um aumento. Então, eu vou trabalhar esse processo por toda a volta, tá certo? Ao total, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Tiro o marcador, passo um ponto baixo para iniciar a próxima e vou colocar o marcador novamente. Agora, na carreira 6, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? É só repetir esse processo por 6 vezes. 4 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Então, é só você repetir esse processo
contar certinho e ao final eu vou ter 36 pontos baixos. Ficando dessa forma. Agora, já tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar nossa próxima carreira, coloco o marcador novamente e a carreira 7 eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo por toda a volta, tá? 5 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 42 pontos baixos. Então, é só você fazer esse processo por 6 vezes e contar certinho que no final você vai ter 42 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Já tiro o meu marcador, coloco um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente e agora na carreira 8 eu vou trabalhar 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Você vai repetir esse processo por 6 vezes. 6 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 48 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e volto mostrando para vocês como ficou. Após finalizar a minha carreira, ela vai ficar dessa forma. Já tiro o marcador para iniciar a próxima, faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora a carreira 9 eu vou trabalhar uma carreira reta, sem aumento e sem diminuição. A partir da carreira 9 eu vou trabalhar uma sequência de carreiras. Então, da carreira 9 à carreira 16 eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Apenas carreirinhas retas com 48 pontos. Eu vou começar a subir a parte da cabeça, ficando dessa forma, certo? Depois que você fez isso, eu vou soltar o meu fio e vou colocar os olhinhos, tá? Então, você vai contar aqui na parte de cima 11 pontinhos, tá? 11 carreiras. Quando chegar entre a 11 e a 12, você marca. Você marca onde você vai colocar o seu olhinho e com 9 pontinhos de distância, você coloca o outro olhinho, tá? Então, a distância é de 9 pontos. Então, abro o espaço aqui com a agulha e vou colocar os olhinhos nessa posição. Prestem bem atenção na posição dos olhinhos, tá? Para você não colocar numa carreira acima, uma carreira abaixo, tá? Que faz total diferença no rostinho. Após colocar os olhinhos, eu vou colocar a trava de segurança, tá bom? E ela vai ficar dessa forma, olha só. Com a trava já colocada, eu vou arrumar novamente a cabeça para deixar bem retinho e já vou começar a fazer os bordados para o acabamento ficar na parte de dentro da cabeça, tá? Então, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria com fio branco e vou fazer a linha d'água do nosso ursinho. Então, eu centralizo aqui o olhinho, coloco a agulha bem rente, passo a agulha de baixo para cima, dessa forma, e vou fazer esse movimento até chegar na altura que eu acho bem legal. Para passar essa agulha, você tem que colocar bem rente ao olhinho, tá? Para não ficar com espaço. Então, você faz isso, arruma e vai ficar assim a parte branca do olhinho. Agora, é só você prender com os nozinhos. Não se preocupe com o acabamento, tá? Você vai dar vários nozinhos, corta o excesso e essa sobrinha vai ficar por dentro da cabeça. Então, dessa forma, o acabamento fica bem legal e esse nozinho não fica aparente. No outro olhinho, eu vou fazer o mesmo processo. Rente ao olhinho em linha reta, eu passo minha agulha de dentro para fora, certo? Vejo mais ou menos a altura que eu quero, coloco a agulha para baixo novamente, pegando bem rente ao olhinho, tá? Vou arrumando, puxo e agora é só dar um nozinho novamente, tá? Vou dar vários nozinhos para prender esse fio. Caso você queira colocar um pouquinho de cola, também dá certo, tá? Mas eu não acho necessário porque ele fica bem preso aqui na parte de dentro. Então, eu corto o excesso e ele vai ficar dessa forma. Agora, com o fio preto, eu vou passar na agulha, lembrando que esse fio é o Camila 1000, tá? Para fazer os bordados, então é um fio mais fininho. E vou fazer o seguinte, aqui o olho, um pontinho para o lado, eu pulo e passo minha agulha, tá? Desse jeito. Deixo um fio aqui, seguro bem, e agora bem rente aqui o olhinho novamente, eu vou levar essa agulha para baixo, tá? Formando
esses cílios, olha só. Agora, para fazer a sobrancelha, na pontinha aqui do início do cílio, eu vou contar 3 carreiras para cima, coloco minha agulha, e agora eu conto um pontinho para cima e 1, 2, 3 pontinhos para o lado, coloco minha agulha e faço a sobrancelha, certo? Arrumo bem e ela vai ficar dessa forma. Agora, você vai fazer o mesmo acabamento, tá? Vai dar os nozinhos aqui na parte de dentro, para prender esse fio, e já pode cortar o excesso. Você vai repetir esse mesmo processo no outro olhinho e vai ficar dessa forma a expressão, certo? Após fazer os bordados, eu já vou dar continuidade ao meu trabalho, tá? Lembrando que paramos na carreira 16, tá? Então, agora vamos fazer a carreira 17. Faço um ponto baixo, coloco o meu marcador e agora na carreira 17 eu vou começar a fazer as minhas diminuições. Então, eu vou fazer 6 pontinhos baixos, então tem 2, 3, 4, 5, solta um pouquinho meu fio, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição, certo? Eu vou repetir esse processo por toda a volta. 6 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 42 pontos baixos, tá? Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Tiro o meu marcador, coloco um ponto baixo para iniciar a nossa carreira. Então, faço um pontinho. Coloco o marcador novamente. E agora, vamos começar a carreira 18. Então, na carreira 18, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, eu vou repetir esse processo por toda a volta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar meu marcador. E agora, vou iniciar a nossa carreira 19. Então, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E na carreira 19, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Opa! 3, 4 pontos baixos e uma diminuição, certo? Então, eu vou trabalhar esse processo por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos, tá? Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma, já posso tirar o marcador e agora vamos iniciar a nossa última carreirinha da cabeça. Então, é a carreira 20, tá? Na carreira 20, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, eu vou trabalhar esse processo por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos, tá bom? Então, você vai repetir esse processo até ficar com 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira e olha só como vai ficando. Já posso tirar meu marcador e agora, para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo, certo? E aqui eu já posso cortar o meu fio. Eu vou deixar um fio maior para poder fazer a costura, tá? Então, após fazer isso, você vai puxar e vai pegar aqui esse fio de dentro para fora, puxando aqui no seu último ponto baixíssimo, tá? Ficando assim. Agora, é só colocar o enchimento. Para colocar o enchimento, é legal que você preste bastante atenção também, tá? Você vai colocar aos pouquinhos o enchimento para não abrir esses pontos, para não ficar vazando enchimento. Então, você vai colocando aos pouquinhos e vai arrumando bem até ficar num formato bem redondinho da cabeça, dessa forma. Separo a cabeça e agora já vou dar início ao corpinho. Vou começar fazendo um anel mágico e após fazer esse anel mágico, eu vou subir 2 correntinhas, tá? Lembrando que essas 2 correntinhas não conta como um ponto, tá? É a partir do primeiro ponto que começamos a contar. Então, dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá?
Fecho o meu anel mágico, coloco esse fio para trás e na carreira 2 eu já vou começar com um aumento. Então, você vai localizar aqui o primeiro pontinho da carreira anterior, vai colocar um ponto baixo e mais um pontinho baixo no mesmo pontinho de base, formando o aumento. Pego o meu marcador, coloco aqui antes do aumento e vou fazer para cada pontinho de base um aumento, tá? Ficando no total 6 aumentos, tá? E ao final dele eu vou ter 12 pontos. Finalizei minha carreira, ela ficou dessa forma, tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na nossa carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda volta, tá? Vou repetir esse processo por 6 vezes. E ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Então, é só você fazer um ponto baixo e um aumento por toda volta. Finalizei a minha carreira, ela ficou dessa forma. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente para iniciar nossa próxima carreira. E na carreira 4, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? É só repetir esse processo por 6 vezes. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, você vai fazendo essa sequência até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no final, você vai ter 24 pontos. Então, eu vou fazer a minha e volto. E olha só como ficou. Tiro o marcador para iniciar a próxima carreira. Coloco um ponto baixo. Coloco o marcador novamente. E a nossa próxima carreira, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Lembrando que estamos trabalhando na carreira 5, tá? 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer esse processo por toda a volta e ao final dela eu vou ter 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira e agora eu já posso tirar o marcador, fazer um ponto baixo para iniciar a próxima. Coloco o marcador novamente e na nossa carreira 6 eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, tá? Você vai fazer esse processo por 6 vezes e ao final dessa carreira eu vou ficar com 36 pontos baixos. Então, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta até chegar lá no marcador. Finalizei minha carreira, já posso tirar meu marcador, vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos trabalhar uma sequência de carreiras retas, tá? Então, da carreira 7 à carreira 12, eu vou trabalhar 6 carreirinhas de ponto baixo com 36 pontos baixos cada. Então, a gente vai começar a subir esse corpinho, tá bom? Então, da carreira 7 à carreira 12 é apenas carreirinhas retas. Eu vou fazer a minha e volto mostrando para vocês como vai ficar. Finalizei minhas carreiras, olha só como ficou. Então, eu já posso tirar o marcador para iniciar a próxima. Então, eu faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora na carreira 13 eu vou começar a diminuir nosso corpinho. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Então, você vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira e agora eu já posso tirar meu marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora a nossa carreira 14 vai ser uma carreirinha reta de ponto sobre ponto. Então, da carreira 14 à carreira 16, eu vou fazer 3 carreirinhas retas, tá? Sem aumento, sem diminuição, apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Ao final de cada carreira, eu vou ter 30 pontos baixos. Então, vou fazer a minha e volto mostrando para vocês. Finalizei as minhas carreiras, olha só como ficou. Eu já posso tirar o marcador para iniciar a próxima. Faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, nossa carreira 17, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, tem 1, 2, 3 e uma diminuição. 3 pontos separados e uma diminuição.
Então, ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, é só você repetir esse processo até chegar lá no marcador. Finalizei a minha carreira e agora eu vou fazer um ponto baixo para iniciar a próxima. Vou colocar meu marcador e na carreira 18 eu vou fazer apenas uma carreirinha reta de ponto sobre ponto, tá? Apenas uma carreirinha de ponto baixo. Ao final dessa carreira eu vou ficar com 24 pontos, então eu vou finalizar a minha e volto com vocês. Cheguei aqui no final, já posso tirar o marcador e agora eu já posso cortar o meu fio. Nessa parte do corpinho, eu não vou fazer um fio longo, tá? Porque a cabeça, ela já tem um fio longo para poder fazer a costura. Então, no segundo pontinho da carreira, eu puxo esse fio para a parte de trás e vou passar minha agulha de baixo para cima, pegando aqui dentro desse ponto baixo, levo esse fio para dentro, tá? E agora, nesse pontinho que eu pulei, eu volto com a agulha e volto por cima dele. Esse acabamento é bem legal, porque na hora de costurar, você consegue pegar todos os pontinhos. Agora, aqui na parte de dentro, você pode utilizar a agulha de tapeçaria para dar um pontinho, ou agulha mesmo de crochê, tá? Eu tô utilizando a agulha de crochê mesmo, então eu vou passar aqui num pontinho baixo, certo? Na parte de trás, tá? Faço uma laçadinha, puxo meu fio, aperto bem para ficar bem presinho, corto o excesso, não corto bem rentinho o nó não, tá? Deixo um pedacinho sobrando. E agora é só colocar o enchimento. Vou colocar o enchimento aos poucos, do mesmo jeitinho que colocamos na cabeça, tá? E o corpinho vai ficar assim. Com o corpinho já pronto, já podemos começar a tecer a perninha. Vou iniciar fazendo o anel mágico, subindo 2 correntinhas, lembrando que essa correntinha não conta como ponto, tá? E dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Após colocar meus 6 pontos baixos, eu já posso fechar o anel. Coloco esse fio para a parte de trás e no primeiro pontinho baixo de base, eu vou fazer o meu primeiro aumento da segunda carreira, tá? Então, eu faço um aumento e vou seguir fazendo para cada pontinho baixo de base um aumento, tá? Então, na carreira 2, eu vou ter no total de 6 aumentos, finalizando com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira ficando dessa forma. Agora, eu faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco um marcador e agora na carreira 3, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Nessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos, então é só você repetir esse processo por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, vai ficar dessa forma. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima. E agora, na nossa carreira 4, eu vou fazer 2 pontos baixos separados e um aumento, tá? Então, eu vou repetir esse processo por toda volta. 2 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, você vai fazer esse processo até chegar lá no marcador. Eu vou fazer esse processo por toda a volta e volto. Olha só como ficou. Após fazer a carreira 4, eu vou tirar o meu marcador, faço um ponto para iniciar a próxima carreira, e na carreira 5 e 6, eu vou fazer 2 carreirinhas retas, sem aumento, sem diminuição, apenas subindo um pouquinho o pezinho, tá? Então, você vai fazer esse processo por toda a volta, 2 carreirinhas, e ao final de cada uma vai ter 24 pontos baixos. Finalizei minha carreira, olha só como fica. Já posso tirar um marcador e agora vamos iniciar a nossa 7ª carreira fazendo um ponto baixo, coloco o marcador e agora eu vou fazer no total de 6 pontos baixos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos e agora eu vou fazer 6 diminuições em seguida, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, eu vou seguir fazendo
a carreira, tá? Então, eu vou fazer mais 6 pontinhos até chegar lá no marcador. Ao final da nossa carreira 7, eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, você fazendo certinho, vai dar os 6 pontinhos aqui, bem retinho, bem certinho. Tiro o meu marcador para iniciar a próxima, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na carreira 8 eu vou trabalhar também uma sequência de diminuição. Então, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Após fazer os 4 pontinhos baixos, eu vou fazer 5 diminuições, tá? Então, eu faço uma, duas, três e 4. E mais uma, 5. Ele vai começar a fechar a parte da frente, certo? Após fazer as 5, vai sobrar 4 pontinhos baixos, tá? Então, você vai seguir fazendo os pontinhos até chegar lá no marcador. Ao final da carreira 8, eu vou ficar com 13 pontos baixos. Então, olha só como vai ficar essa parte aqui da frente. Agora, eu tiro o meu marcador e já vou iniciar a nossa próxima carreira. Faço um ponto baixo, coloco o marcador e agora da carreira 9 à carreira 11, eu vou trabalhar 3 carreirinhas retas de ponto sobre ponto com 13 pontos baixos, tá? É só subir essa perninha. Então, é só 3 carreirinhas retas, sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês como ficou. Olha só como vai ficar a perninha. Agora, eu já posso tirar o meu marcador, certo? E aqui eu vou fazer apenas um pontinho baixíssimo, certo? E já posso cortar o meu fio, deixando uma sobra para poder costurar, tá? Então, eu faço o ponto baixíssimo e agora é só puxar e prendo bem. Agora, vou colocar enchimento e o nosso pezinho com enchimento vai ficar dessa forma, tá? Vou precisar fazer mais um do mesmo jeitinho, do mesmo padrão. Após fazer o pezinho, eu vou dar continuidade ao meu trabalho fazendo o bracinho. Inicio fazendo o anel mágico e vou subir 2 correntinhas. Após subir as 2, dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Lembrando que as correntinhas não contam como um ponto. Após colocar os 6 ponto baixo, eu vou fechar o meu anel. Coloco esse fio para trás e agora vou iniciar a nossa próxima carreira. Então, eu vou fazer um aumento no ponto baixo, certo? Então, faço um e 2 pontinhos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Coloco o meu marcador e agora na carreira 2 eu vou trabalhar 6 aumentos, tá? Para cada pontinho de base, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu vou fazer esse processo por toda a volta, ficando no total 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira e agora eu vou trabalhar 2 carreirinhas retas. Então, eu vou tirar meu marcador, passo um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco meu marcador e agora na carreira 3 e na carreira 4 eu vou trabalhar 2 carreirinhas retas, tá? Sem aumento, sem diminuição, apenas 2 carreirinhas retas com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas e volto mostrando para vocês. Olha só como vai ficar a nossa carreirinha. Tiro o marcador, coloco um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a nossa carreira 5. Na carreira 5, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda volta. Eu vou repetir esse processo por 2 vezes e ao final dessa carreira eu vou ficar com 10 pontos, tá? Então, você vai repetir esse processo até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu vou soltar um pouquinho o meu fio, você vai perceber que vai começar a ficar mais apertadinho, porque o bracinho é mais fininho, tá? E vou tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira e vou colocar o meu marcador novamente. Agora, da carreira 6 à carreira 9, eu vou subir 4 carreirinhas, ponto sobre ponto, tá? Para cada carreirinha de base, eu vou colocar 10 pontos baixos. Então, vou apenas subir a carreirinha para subir esse bracinho, tá? Então, vai ser 4 carreirinhas retas, sem aumento, sem diminuição. E olha só como vai ficar
depois das 4 carreirinhas prontas. Já posso tirar o meu marcador, tá? E agora eu vou colocar enchimento, tá? Não precisa ser muito, tá? Eu vou colocar um pouquinho de enchimento, com a ajuda da tesoura mesmo, eu vou empurrando esse enchimento até chegar na parte da mãozinha, né? Essa parte redondinha do final. Então, aqui eu já coloquei, vou deixar um espaçozinho vazio e não é necessário colocar muito, tá bom? Depois que eu fiz esse processo, eu já posso fechar o meu bracinho. Então, eu vou dobrar ele e vou pegar um pontinho da frente e um pontinho de trás e vou fechar com ponto baixo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 e no último pontinho eu faço um ponto baixíssimo e puxo. Deixo esse fio maiorzinho aqui para poder fazer a costura, tá? E vou repetir esse processo por mais uma vez, tá? O mesmo padrão. Agora, com o bracinho já pronto, já podemos fazer a orelhinha. Inicio com o anel mágico subindo 2 correntinhas e dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Fecho o meu anel mágico, coloco esse fio para trás para depois fazer o acabamento. E no primeiro pontinho baixo da carreira anterior, eu vou fazer um aumento para iniciar a nossa próxima carreira. Coloco o marcador e na nossa segunda carreira da nossa orelhinha, eu vou fazer uma carreira de aumento, tá? Então, para cada pontinho base da carreira anterior, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer 6 aumentos, finalizando com 12 pontos baixos. Ficando dessa forma. Agora, eu já posso tirar meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar nossa próxima carreira, coloco o marcador novamente, e agora aqui na carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos, então, você vai repetir esse processo por toda a volta, ficando dessa forma. Agora, eu tiro o meu marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente, e agora, a carreira 4 e a carreira 5, eu vou fazer 2 carreirinhas retas, sem aumento e sem diminuição, apenas ponto sobre ponto. Em cada carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, é só fazer 2 carreirinhas retas, sem aumento e sem diminuição. Ficando dessa forma. Após fazer essas 2 carreiras, eu já posso fazer um ponto baixíssimo e cortar o meu fio. Lembrando de deixar um pedacinho maior, tá? Para poder fazer a costura. E agora, é só puxar para prender bem. E aqui já tá pronta a nossa orelhinha. Você vai repetir o processo por mais uma vez, tá? O mesmo padrão. Agora, com a cor branca, eu vou iniciar nosso focinho fazendo um anel mágico, tá? E vou subir 2 correntinhas para iniciar. Após fazer as 2 correntinhas, dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Então, você vai colocar 6 pontos baixos. Feito isso, você já pode fechar o anel mágico, coloca o fio para trás. E no primeiro pontinho baixo, eu vou colocar um aumento para iniciar a nossa segunda carreira, tá? Então, faço um aumento, coloco o meu marcador e vou seguir fazendo 6 aumentos, tá? Então, para cada pontinho de base, você vai fazer um aumento, finalizando a minha carreira com 12 pontos baixos. Ficando dessa forma. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e vou iniciar a nossa próxima carreira. Na carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 18 pontos. Então, você vai fazer por toda a volta um ponto baixo e um aumento, até chegar lá no marcador, tá? Cheguei aqui no marcador, já posso tirar. Agora, eu faço um ponto baixo para iniciar a nossa próxima carreira, coloco o marcador novamente. E agora, eu vou fazer a nossa carreira 4, uma carreirinha reta, tá? Sem aumento e sem diminuição, apenas uma carreirinha reta. Então, você vai fazer por todo o pontinho de base, um pontinho baixo, tá? Então, você vai seguir fazendo ponto baixo até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no final, vai ficar dessa forma o focinho. Eu vou tirar
o meu marcador e vou seguir fazendo um ponto baixíssimo, no próximo mais um ponto baixíssimo. E já posso cortar o meu fio. Não preciso cortar tão longo. Caso você queira costurar, você deixa o fio maior, tá? No mesmo pontinho que eu fiz o meu último ponto baixíssimo, eu pego esse fio com a agulha e puxo para a parte de trás. E vou dar um pontinho aqui, pegando com a agulha mesmo, uma alcinha do ponto baixo. Puxo esse fio, formando essa alcinha e passo esse fio por dentro dele, tá? Depois que você fizer esse processo, deixa eu passar aqui de novo. Eu puxo, aperto bem e já posso cortar. E o focinho vai ficar dessa forma. Agora, vamos fazer o bordado. Então, eu vou pegar a minha agulha novamente, tapeçaria com o fio Camila 1000, tá? Na cor preta. E vou fazer o bordado aqui do focinho, tá? Então, deixa eu mostrar certinho pra vocês. Então, aqui tem o início, 1, 2, 3. Aqui no pezinho da última carreira de ponto baixo, contando de cima para baixo, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos de separação e vou fazer esse pontinho aqui, tá? Dessa forma. Arrumo bem. E agora, eu vou seguir fazendo várias voltinhas, como se estivesse costurando mesmo, até ficar do formato que você quer, da grossura que você quer, tá? Então, eu vou dar várias voltinhas até ficar uma linha mais grossinha do formato do focinho. Agora, eu vou fazer uma linha reta, então, eu vou pegar na mesma direção da última carreira. Então, você pega no pontinho baixo da última carreira e vai seguir colocando bem no centro desse risquinho, tá? Depois que você fez isso, você pode dar uns nozinhos de acabamento e já pode cortar o excesso do fio, tá? E o focinho ficou assim. Agora, com ele já bordado, prontinho, vou seguir fazendo o coração. Inicio meu coração fazendo um anel mágico, 2 correntinhas, e dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Então, você vai colocar 6 pontos baixos. Fecho, coloco esse fio para trás e já vou iniciar minha segunda carreira fazendo um aumento no primeiro pontinho baixo da primeira carreira, tá? Então, você faz um aumento, coloca um marcador antes do aumento e agora vai seguir fazendo a carreira 2 com 6 aumentos. Então, já temos um, agora é só fazer mais 5. Então, na carreira 2, eu vou trabalhar uma carreira de aumento. Então, vai ser 6 aumentos e finalizamos com 12 pontos baixos. Finalizei minha carreira, eu já posso tirar um marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. E agora, a carreira 3 e a carreira 4, eu vou trabalhar 2 carreirinhas retas, sem aumento, sem diminuição, tá? Apenas 2 carreirinhas retas com 12 pontos. Ficando dessa forma. Depois que você fez esse processo, você vai fazer mais um, do mesmo jeitinho. Esse você faz o acabamento, tá? Você alinhava o fio e esse você deixa o fio na agulha, tá? Então, você deixa separadinho para poder fazer a união das duas pontas do coração. Para fazer essa união, é bem simples. Você vai pegar a segunda parte, coloca em qualquer pontinho baixo da segunda, fazendo um ponto baixo. Então, aqui você já aprendeu o início, tá? E agora, você vai seguir fazendo 12 pontos baixos por toda volta aqui do coração, tá? Então, eu vou fazer junto com vocês. Você vai seguir fazendo ponto baixo nessa segunda parte, até chegar lá próximo. Se você for contando, é melhor, tá? Então, você vai fazer 12 pontinhos. Olha só. Fiz aqui os 12, você vê que eu já dei a volta aqui completa. Agora, eu vou para o outro lado, vou passar minha agulha, pegando na outra parte do coração, e vou fazer mais 12 pontinhos, pegando os pontos baixos do outro lado, tá? Então, a gente vai fazer essa volta. A gente pega na primeira e depois pega na segunda parte do coração. E você vai seguir fazendo até completar 12 pontos, tá? Cheguei aqui, ó, o meu 12. E aqui já inicia o
a nossa próxima carreira, tá? Então, você fez esse processo de união, pegando 12 no ponto na primeira parte e 12 na segunda parte do coração. Finalizei, já posso iniciar minha próxima carreira. Então, faço um ponto baixo para marcar, coloco o marcador e agora eu vou fazer uma carreira de diminuição, tá? Então, a carreira 6, eu vou trabalhar 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Não tem segredo, é só você seguir fazendo 6 pontos e uma diminuição por 3 vezes, até chegar lá no marcador. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 21 pontos. Ah, lembrando, na carreira da junção, é a carreira 5, tá? Então, você, na carreira 5, vai ficar com 24 pontos baixos e na carreira 6, você vai ficar com 21, porque estamos fazendo 3 diminuição. Então, você vai seguir fazendo esse processo até chegar lá no marcador. Finalizei minha carreira, ela vai ficar dessa forma. Tiro o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente, e agora a carreira 7, eu vou trabalhar uma carreira reta, de ponto sobre ponto, tá? Apenas uma carreira reta de ponto baixo. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 21 pontos baixos, então, não tem segredo, é só seguir fazendo ponto baixo por ponto baixo de base até o final, ficando assim. Cheguei no final, tiro meu marcador novamente, passo um ponto baixo, coloco o marcador novamente, e agora a carreira 8 eu vou trabalhar mais uma carreira de diminuição. Então, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição até o final, tá? Vou repetir esse processo por 3 vezes, e ao final dessa carreira eu vou ficar com 18 pontos. Então, é só você seguir fazendo 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar lá no marcador. Cheguei aqui no marcador, já posso tirar. Então, eu tiro, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. E agora, a carreira 9, eu vou trabalhar uma carreira reta, tá? Sem aumento, sem diminuição. Apenas uma carreirinha de ponto sobre ponto, com 18 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha e volto mostrando pra vocês. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador. E agora, na carreira 10, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Você vai perceber que vai começar a fechar esse coração. Aí, você vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos e você vai repetir esse processo de sequência de diminuição por 6 vezes, tá? Então, você vai seguir fazendo uma diminuição e um ponto baixo, uma diminuição e um ponto baixo, até chegar lá no marcador. Vai dificultar um pouquinho, porque ele começa a ficar mais apertadinho de passar a agulha e de pegar, mas é normal, tá? Só você seguir fazendo esse processo e ao final dessa carreira eu vou ficar com 12 pontos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador. Agora, eu solto um pouquinho o meu fio e olha só o espaçozinho que ficou. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro ponto, eu já vou começar com a diminuição. Por quê? A carreira 11, eu vou trabalhar 5 diminuições, tá? Então, eu fiz 1, 2. Não precisa marcar, tá? É só ir contando até ficar com 5. Então, tem 3, 4 e 5. 5 diminuições. Feito isso, olha só o espaçozinho que vai ficar. Eu solto um pouquinho o meu fio, já posso cortar deixando uma sobra para poder fazer o acabamento, tá? Puxo, vou abrir aqui o espaçozinho para colocar o enchimento e é só colocar o enchimento aqui no coração. Não precisa colocar muito, tá? É legal que você preste atenção no formato do coração. Depois que eu fiz o processo de enchimento, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria com esse fio que sobrou, né, que deixamos para fazer o acabamento, e vou fazer um anel mágico invertido. O anel mágico invertido é só você pegar nas alcinhas de trás de cada pontinho de base, fazendo um alinhavo, tá? Sempre de dentro para fora, tá? Fazendo por todos os pontinhos. Então, é bem simples, é só pegar a alcinha de trás e fazer essa costurinha. Chegou no último, você vai puxar, fechando, coloca esse fio aqui para dentro do coração para dar o acabamento. E agora é só dar uns pontinhos para poder firmar e não soltar aqui o fio do coração, tá?
Corto o meu fio e já está prontinho o nosso coração. Para a parte de dentro da orelha, você vai fazer o anel mágico e colocar 6 pontos baixos e já fazer o acabamento, tá? Vou repetir esse processo por 2 vezes. Com todas as partes já prontas, vamos começar a fazer a costura unindo a cabeça no corpinho. Começo passando o fio que deixei na cabeça na agulha de tapeçaria para fazer a costura. E para fazer a união é bem simples. Vou pegar o corpinho, vou segurar na mão, tá? Dessa forma, segura a cabeça nessa posição e o corpinho. E aqui, para fazer a costura, você viu que o fio tá saindo da cabeça. Então, eu vou começar pegando na parte de baixo do corpinho. Passo minha agulha nessa posição. Lembrando de colocar sempre o enchimento para dentro, para não mostrar quando você estiver fazendo a costura, tá? Então, você vai fazer um pontinho. Pega um ponto baixo e sai no próximo, tá? Fazendo uma costura. Na parte de cima, você vai colocar a agulha no mesmo fio onde tá saindo o fio e leva a agulha para o ponto do lado. Na parte de baixo, novamente, você vai fazer esse zigue-zague. Na parte de cima, você pega a agulha de onde tá saindo o fio e leva para o ponto do lado. Na parte de baixo, também. Passa a agulha onde tá saindo o fio e leva para o ponto de lado. Então, você vai seguir fazendo esse processo. Eu vou dar um zoom para você ver melhor, tá? Olha só, aqui tá meu fio, certo? Então, eu passo minha agulha e levo para o pontinho baixo do lado. Passo e puxo. Na parte de baixo, meu fio tá saindo aqui, então, eu vou colocar minha agulha nesse mesmo pontinho e levo para o próximo ponto. E você vai repetir esse processo por toda a volta, tá? Sem segredo. Você vai arrumando, vai puxando, vai colocando o enchimento para dentro para não pegar na hora da costura e vai fazer esse pontinho por toda a volta e vai ficar um acabamento bem lindo, que nem parece ser costurado. Olha só como fica bem legal essa costura e não percebe que foi costurado. Tô chegando aqui no final e vou repetir esse processo novamente, tá? Você vai fazendo aos pouquinhos e vai pegando um pontinho de baixo do corpinho e um pontinho da cabeça, usando essa técnica de pegar sempre o pontinho que está saindo o fio e levando a agulha para o próximo ponto. Após fazer esse processo por toda a volta, vai ficar bem fechadinho. Eu levo essa agulha para dentro da cabeça, tá? Vou sair em algum pontinho e vou passar essa agulha por baixo de alguns pontos baixos para prender esse fio. Então, eu vou passando dessa forma e puxo. É normal ficar um pouquinho mais apertado, tá? Porque nós estamos trabalhando um pontinho bem apertadinho, que é o ponto baixo. Então, eu vou fazer esse processo por uma vez, por duas, até o tanto que você achar necessário, tá? Depois que eu faço esse processo, eu coloco minha agulha novamente por dentro da cabeça e já posso cortar o excesso do fio. E a costura vai ficar assim, certo? Fica um acabamento bem legal. Após fazer a costura do corpinho, eu já vou dar início fazendo a costura das orelhas. Então, eu passo o meu fio na agulha e vou colocar a orelhinha nessa posição, tá? Eu vou contar 1, 2, 3 pontinhos para o lado. E aqui eu vou colocar, não perder nessa localização e para não soltar na hora da costura, tá? Então, você coloca um alfinete aqui nessa posição e aqui na parte de baixo também, para ficar bem preso, certo? Se você acha que ficou um pouquinho para o lado, a orelhinha, você pode mover esse alfinete para o lado, ficando mais próximo do olhinho, tá? Depois que você fez isso, você já vai começar a fazer a costura. Então, é bem simples. Eu vou pegar um pontinho da cabeça, apenas pegando na parte de cima do ponto baixo, não passa a agulha por dentro da cabeça, tá? Você pega apenas a alcinha do ponto baixo, para não correr o risco de estar soltando enchimento. Então, você vai fazer esse processo. Um pontinho da cabeça e um pontinho da orelhinha. E vai fazer uma costura simples, tá? Um alinhavo mesmo. Dá um zoom para você ver melhor. Olha só, aqui tem as alcinhas. Então, você vai pegar um pontinho, aqui, a alcinha de cima, certo? E um pontinho da cabeça, olha só. A alcinha da orelhinha e um pontinho da cabeça. E você vai repetir esse processo por toda a volta, tá? Vai tirando o alfinete, vai vendo a posição se tá legal e você vai fazendo com calma para não correr o risco de ficar torto,
tá? É muito importante que você tenha um pouquinho de cuidado na hora da costura das orelhinhas, que faz total diferença. Então, eu vou fazer esse processo, vou dar a volta por completo, até chegar aqui em cima, fazendo esse mesmo processo, tá? Na parte de trás, você vai fazer o mesmo processo, tá? Pegando um pontinho da orelha e um pontinho da cabeça, até chegar lá no nosso ponto inicial da costura. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou dar uma laçadinha, puxando bem, e agora eu só vou dar um pontinho, deixo esse fio com a alcinha, passo a agulha por dentro, puxo bem para prender, e agora eu vou levar essa agulha para dentro da cabeça, tá? Passando em alguns pontinhos, puxo e vai ficar assim a costura da orelha. Agora, aqui na parte de trás, eu vou fazer o mesmo processo da cabeça. Passo por baixo de alguns pontinhos baixos para dar o acabamento e prender esse fio. E agora é só cortar o excesso, tá? Vou arrumando e corto o excesso. E vai ficar dessa forma a costura da orelhinha. Tá certo? E agora, para colocar a outra, você vai repetir o mesmo processo, tá? Você coloca a orelhinha, vai contar 3 carreirinhas, né, do início do anel mágico para o lado, coloca o alfinete e coloca o alfinete aqui na parte de baixo bem, e é só costurar. Eu vou fazer a costura bem rente, né? Preste bem atenção para o final da orelhinha ficar o final da outra orelhinha também em uma linha reta, tá? Para ficar bem assimétrico. Na questão da distância, você vai medir com os dedinhos mesmo, e é legal que a orelhinha fique com a mesma distância do olhinho, tanto de um lado como do outro. Após fazer a costura, ela vai ficar dessa forma, o acabamento fica bem legal e uma forma bem fácil de costurar as orelhas. Após a costura das orelhinhas, eu vou colocar o bracinho em linha reta a orelhinha, tá? Como eu quero que esse bracinho ele fique segurando o coração, eu vou colocar ele um pouquinho inclinado para baixo, tá? Então, ele vai ficar dessa forma. Coloco os alfinetes e agora é só fazer a costura pegando um pontinho do corpinho e um pontinho do bracinho, tá? Atenção à posição dos bracinhos, tá? Essa costura tem que ficar rente à orelhinha para não ficar o bracinho muito para frente nem muito para trás, tá? Então, para fazer a costura do braço é bem simples, é só você pegar um pontinho do corpinho e um pontinho do bracinho, tá? Como se fosse alinhava uma costura simples, tá? Um pontinho do corpinho e um pontinho no bracinho, certo? Cheguei aqui no meu último ponto, vou dar uma laçadinha novamente, prendendo. Já posso tirar o alfinete para não atrapalhar. E agora eu vou passar um pontinho aqui no corpinho, deixo essa alcinha, passo a agulha por dentro e dou um nozinho, tá? E vou levar a minha agulha para dentro do corpinho, dessa forma, e vou passar por alguns pontinhos baixos para prender bem essa costura. Após fazer isso, é só cortar o excesso, tá? Vou passar mais uma vez por dentro do corpinho, corto o excesso. E vou repetir o processo no outro bracinho também, tá? Ele vai ficar nessa posição, o bracinho inclinado para baixo. Após fazer a costura do bracinho, eu vou costurar as perninhas. Então, eu deixo meu bracinho preso com o alfinete para ele não se mover, tá? E vou colocar o pezinho, né, a perninha nessa posição, na parte da frente da nossa peça, tá? Com a ajuda do alfinete, eu vou colocar para prender bem e ele não se movimentar. Ele vai ficar em linha reta com... Deixa eu tirar esses alfinetes para ficar melhor aqui. Então, eu vou prendendo com o alfinete para essa perninha não se movimentar durante a costura, tá? Então, eu passei um alfinete na parte de trás, na parte de cima, numa posição que não me incomode na hora da costura. Então, para fazer a costura é bem simples. Você vai fazer o mesmo processo da orelhinha. Vai pegar um da perninha e um pontinho do corpinho, tá? Pegando apenas essa alcinha de fora do nosso ponto baixo. E pegando no corpinho apenas as alcinhas do ponto baixo, tá? Não passa a costura direto no corpinho, por dentro, para não sair o enchimento. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha só. Aqui tá a alcinha do nosso ponto baixo, certo? Então, eu passo minha agulha e passo minha agulha pegando aqui uma alcinha do corpinho, tá? Deixa eu tentar pegar aqui melhor para você ver. Olha só. Certo? Então, passo a agulha e puxo. Passo a agulha aqui pegando o pontinho na alça de trás, tá?
e passo um pouquinho na cabeça. Então, eu vou fazer esse processo por toda a volta, até chegar lá em cima. Cheguei lá em cima, no encontro, eu volto mostrando para vocês como a gente faz o acabamento, tá? Mas não tem segredo, é só você ir fazendo um pontinho na perninha e um pontinho no corpo por toda a volta. Cheguei aqui na parte de cima, olha só como ficou. Então, eu vou dar meu último pontinho. Procuro aqui uma alcinha. Passo minha agulha. Deixo essa alcinha, passo a agulha por dentro, tá? Dando pontinho para firmar bem essa costura. Agora, é só esconder esse fio. Então, eu passo por baixo do corpinho, agora por dentro mesmo, tá? Puxo bem. E aqui você vai passar por baixo de alguns pontinhos baixos para firmar e não soltar. E é só cortar o excesso. Com a primeira perna já costurada, ela vai ficar nessa posição, certo? Olha só. E agora, você vai costurar a outra perninha do mesmo jeitinho, tá? Não tem segredo. Você vai colocar a perninha nessa posição, vai colocar o alfinete e vai fazer a costura. Eu vou fazer a minha e volto mostrando a vocês como ficou. Após a costura das pernas, eu vou colocar o focinho, tá? Então, você vai colocar nessa posição. Eu vou estar colando com cola de silicone, mas você pode estar costurando, tá? É opcional, tá bom? Então, eu vou colocar cola de silicone por toda parte de dentro do nosso focinho e vou colocar bem certinho aqui entre os olhos, tá? Prestem bastante atenção para essa parte do focinho ficar para cima, bem retinho entre os olhos. Coloquei aqui, aperto um pouquinho e espero secar, tá? Como eu estou falando, eu colei, mas fica opcional, você pode estar costurando. Após colar o focinho, eu vou colocar essa parte vermelhinha aqui da parte de dentro da orelhinha. Então, eu vou pegar minha cola de silicone novamente, vou dar um pinguinho de cola aqui dentro, tá? Outra coisa, você pode estar utilizando a cola quente também, tá? Fica bem firme e não solta de jeito nenhum. Então, eu vou pegar e vou encaixar aqui essa bolinha que a gente fez para fazer o detalhe aqui da parte da orelhinha. Vou fazer esse processo na outra orelhinha também, então, passo cola, pego essa nossa bolinha de ponto baixo e encaixo aqui dentro da orelhinha. E aperto, segurando bem. Caso você queira, você pode colocar um alfinete, tá? Pra segurar enquanto seca. E aqui no focinho também, você pode colocar alfinete enquanto seca. Agora, vamos costurar o coraçãozinho, tá? Então, você vai pegar a agulha tapeçaria com fio bege, tá? Da cor do corpinho, e vou costurar meu coraçãozinho. Se você quiser o coraçãozinho virado pra cima, você coloca ele nessa posição e costura. Como eu quero que ele fique um pouquinho inclinado para baixo, eu vou passar minha agulha aqui na parte do bracinho, tá? Por cima, levo esse fio lá para dentro. Olha só. E aqui no coração, eu vou dar um pontinho mesmo, tá? Você dá aqui nessa parte de trás, que quando você fazer a costura, não vai ficar imperceptível. Deixa eu dar assim pra você ver melhor. Olha só. Você vai passar uma costura mesmo, pegando o pontinho baixo, tá? Seguro bem. Acho uma posição que seja confortável. E agora, eu vou dar um pontinho novamente aqui na parte da mãozinha. Pegando apenas um ponto baixo, tá? Pra não ficar aquele ponto grande. Puxo e vou dar um pontinho novamente, no mesmo pontinho que a gente fez a costura na primeira parte, certo? Então, eu passo a costura e levo minha agulha lá pra cima, onde saiu o fio, tá? Onde colocamos o fio. Olha só. Puxo. E aqui você vai perceber que tá o fio do início e o fio do final. Então, eu aperto bem e vou dar vários nozinhos. Preste atenção nessa parte também, tá? Quando você estiver voltando com a agulha, você tem que colocar a agulha no mesmo pontinho que colocou a agulha quando iniciamos, tá? Por quê? Como eu vou esconder esse nozinho, eu puxo, olha só, puxo a parte de cima do bracinho e o nozinho fica por dentro do braço, então não fica perceptível, fica uma coisa bem discreta. No outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Passo minha agulha dentro do bracinho, pego aqui no pontinho do coração. Veja a posição que eu quero, se tá retinho, se não tá. E agora, eu vou dar um pontinho no bracinho. Olha só. Vou arrumando, tá? É legal que você tenha bastante paciência para fazer a costura, para não ficar uma costura aparente.
Então, eu volto pegando o pontinho do coração e o pontinho do braço e levo essa agulha lá no ponto que passamos o fio, certo? Então, vai ficar os dois fios aqui no mesmo espacinho, olha só. Então, depois que eu faço esse processo, eu vou cortar um pouquinho aqui o excesso do fio para poder fazer os nozinhos, tá? Então, eu faço 1, 2, 3, a quantidade que você achar que tá bem firme, tá? Depois que você der vários nozinhos, você vai cortar o excesso, não corta muito próximo ao nó, um espaçozinho do fio. E com a agulha, você vai puxar esse bracinho pra cima e o nozinho entra dentro do bracinho, ficando um acabamento bem legal. E o nosso ursinho ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixa um comentário legal. Já compartilha esse vídeo para mais uma crocheteira. Deixa seu like e se inscreva.